Pessoal, hoje eu estou aqui com uma difícil missão de contar para vocês uma coisa muito minha e muito íntima, que quem é mais próximo de mim já sabe e que eu muito reluto para falar sobre isso em público. Eu sou vesgo. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal feito por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, também professor, e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Antes de mais nada, eu já tenho que pedir para vocês fazerem aquele ritualzinho que não vai tomar muito tempo de vocês, nem um minuto da vida de vocês, que é se inscrever aqui embaixo, se já não está inscrito ou inscrita, ativar a sineta para receber as nossas notificações, deixar o seu joinha, porque depois você esquece, e comentarem muito aí embaixo, porque hoje o tema é estética. Além disso, antes da gente entrar no nosso assunto, eu tenho que deixar aqui um recado que aqui embaixo vocês vão encontrar os links para os meus cursos de cinema, Enciclopédia do Cinema Brasileiro e Introdução à Linguagem Cinematográfica, cursos completíssimos, feitos à medida daquele que quer aprender e daquele que já tem algum conhecimento. Então, vocês podem clicar nos links aqui embaixo e também as formas que vocês encontram aqui para nos apoiar. Nós somos um canal independente, queremos domar o algoritmo, queremos crescer, e para isso dependemos da sua ajuda para aqueles que puderem e quiserem, obviamente. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos aí ao desdobramento dessa revelação que eu fiz para vocês. Sim, eu sou vesgo, ou estrábico, não é? Eu tenho estrabismo desde o nascimento. Eu nasci com estrabismo com 1 ano de idade. Eu passei por uma cirurgia para correção do estrabismo que não ficou perfeito, porque a gente está falando também do começo da década de 1980. Obviamente que o meu estrabismo ele era muito mais pronunciado. Depois ele foi se arrefecendo um pouco. Hoje em dia, dependendo se eu acordo mais cansado ou se eu estou um pouco mais ansioso, estressado, eu acabo demonstrando mais esse meu estrabismo. Mas esse gancho do estrabismo serve para que a gente converse um pouco sobre questões relacionadas à estética e à história da arte também. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe de fato a denominação para pessoas que têm um leve estrabismo, chamado estrabismo de Vênus. É uma pequena anomalia, se é que a gente pode chamar assim, da linha do olho e da musculatura de um dos olhos, que vai fazer com que esse olho fique fora da linha normal, como a gente está acostumado a enxergar, né? Quando estamos olhando para frente, os dois olhos estão olhando para a mesma direção, obviamente não somos camaleões, portanto, sempre que a gente olha para uma direção com um dos olhos, o outro olho também está na mesma direção. E pasmem, isto é considerado, na verdade, não algo que vá fazer com que a pessoa fique menos agradável ao olhar alheio, mas é considerado um charme hoje em dia, não é? E por isso que chama estrabismo de Vênus, porque algumas figuras importantes da nossa cultura popular possuem essa pequena falha aí na linha dos olhos, não é? Que as deixam até mais interessantes, como a gente vai ver. Agora, por que se chama estrabismo de Vênus? Aí a gente tem que olhar para a nossa querida história da arte e para a nossa querida estética. Ocorre, gente, que se vocês forem procurar no contexto da história da arte de uma maneira mais abrangente, provavelmente vocês vão topar, se já não toparam, com uma obra que é considerada das mais belas e mais perfeitas já produzidas pelo engenho, né, artístico do homem. Estou falando de
o Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli, o italiano Sandro Botticelli. Então, para a gente poder compreender, né, esses fenômenos considerados imperfeições estéticas, que, na verdade, fazem com que exista um charme muito maior por trás, a gente precisa dar uma olhada para o próprio afresco, para a própria pintura, O Nascimento da Vênus, do italiano Sandro Botticelli, grande expoente do Renascimento italiano. O Renascimento italiano que deu para a gente obras de gênios como Giotto, como Masaccio, como o próprio Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e, obviamente, Sandro Botticelli. Aqui vocês estão vendo, então, essa obra que foi pintada para uma casa de campo de Lorenzo de Medici, a poderosa família Medici, família florentina, que inclusive financiou Américo Vespúcio nas suas incursões, que inclusive dão um nome ao nosso continente americano, não é? Vamos dar uma olhada nessa imagem, gente, vamos fazer um estudo dela, né? Ocorre que na época da Renascença, na Renascença italiana, a nobreza, a classe nobre, a classe intelectual dava muito valor para toda a herança cultural legada pelos gregos e depois aos romanos, não é? Essa herança cultural, obviamente, era repleta da mitologia, das cosmogonias, das teogonias próprias da Grécia, que depois vão influenciar Roma. E essa classe, né, mais intelectualizada, essa classe mais abastada, entendia, obviamente, que essas lendas, né, gregas, elas já eram conhecidas desde a Idade Média, elas não foram perdidas completamente, mas na Itália entendia-se que por trás dessas lendas existiam outros fatores muito mais ligados à metafísica, à criação, ao surgimento do homem, à evolução intelectual e estética do homem. Por isso, os temas da mitologia grega eram tão representados nas pinturas renascentistas quanto os temas cristãos, que eram comuns àquela época, como eu já falei em alguns vídeos aqui também. Portanto, o Nascimento da Vênus seria considerado uma das parábolas, uma das histórias mais importantes, porque justamente lidam com esse surgimento da beleza, da estética, da perfeição. Bom, dessa maneira, quando a gente olha para essa obra, né, de Sandro Botticelli, a gente consegue interpretar a narrativa que o pintor está tentando trazer para a sua obra aqui, né? Se a gente olhar para o nosso lado esquerdo, a gente vai ver aí os deuses eólicos, né? Éolos, né? O deus do vento, soprando essa concha que traz a Vênus para a Terra, sendo recebida aí por uma ninfa com um manto encarnado, não é? E a bela Vênus aí dentro da concha, simbolizando a fertilidade, né? O nascimento, o desabrochar. Agora, se a gente olhar para essa Vênus, a gente vai perceber que a gente tem algumas coisas bem interessantes para serem observadas em como Botticelli a pintou. Em primeiro lugar, vale dizer que nesse período, né, do Renascimento, mais ou menos 1485, quando a obra foi realizada, concluída, ainda se procuravam entre os pintores, né, da época, entre os artistas da época, uma solução definitiva para o problema da representação da perspectiva, né, do ponto de fuga, do olhar em perspectiva e do escorço, que é a forma do corpo humano. Apesar de grandes obras desse período, ainda não havia uma fórmula perfeita para a representação. Por isso que se a gente olhar para a nossa querida Vênus aqui, e eu vou até dar um zoom para a gente dar uma olhada, a gente vai perceber que ela tem algumas imperfeições estéticas se a gente for medir pela régua das artes clássicas pós-Renascimento. Significa dizer que esses pintores ainda estavam tentando chegar a uma fórmula perfeita da representação para que nós, espectadores,
nós tivéssemos a contemplação da natureza tal como ela é, ou pelo menos como o nosso cérebro a entende. Eu já vou falar um pouco mais sobre essa dicotomia daqui a pouquinho. Mas se a gente olhar aqui para a nossa Vênus, a gente vai ver que o ombro dela, olha só, né? Este ombro dela aqui, o ombro esquerdo dela, é um pouco mais caído, não é? Quer dizer, não é exatamente perfeito, como seria de se pensar na hora de representar o escorço da mulher, tá? Outra coisa bastante interessante aqui que a gente pode olhar, e aí eu vou passar para outra imagem, exatamente este recorte da Vênus, né? Como a gente pode ver aqui, o pescoço dela também é muito mais longo do que seria um pescoço conforme a anatomia humana concebe, não é? E o mais importante de tudo, vou até dar um pequeno zoom aqui, que inclusive motivou a minha confissão a vocês de que sim, eu sou vesgo. A Vênus de Botticelli é estrábica. Vejam só, o olho direito dela é ligeiramente deslocado, né, para fora da visão pelo ângulo que ela está olhando, e o olho esquerdo ele olha para frente. Inclusive existe até uma diferença na própria linha de sustentação dos olhos, que é algo muito comum para quem é estrábico, porque o estrabismo está ligado a uma disfunção nos músculos oculares. Então, obviamente que vai haver uma leve assimetria. E ela, então, é estrábica, não é? Isso também é algo que, num plano geral de uma obra tão importante como essa, acaba passando despercebido. Por quê? Porque neste momento, né, das criações renascentistas, preocupava-se muito com o plano geral, com a construção da narrativa, com a construção dos elementos e da harmonia entre esses elementos. E o Botticelli aqui, na verdade, vocês podem perguntar, mas Doni, então o Botticelli não sabia pintar, ele não sabia fazer um ombro, né, alinhado, ele não saberia pintar a linha dos olhos perfeitamente alinhada? Claro que saberia, gente, mas a gente pode especular aqui que o nosso querido Sandro Botticelli estava querendo nos mostrar que a beleza apreendida de uma obra de arte está justamente no encontro dos elementos que formam uma determinada obra e como eles se relacionam, muito mais do que detalhes que, no mais das vezes, poderiam passar desapercebidos, mas existe um outro componente. Quando nós olhamos uma obra como essa bela Vênus, nós nem prestamos atenção nessas pequenas imperfeições, porque o nosso cérebro entende a perfeição de uma maneira diferente de como ela é na natureza, na realidade. Quando nós olhamos uma bela paisagem, parece que está tudo alinhado na linha do horizonte, né? Árvores, montanhas, o verdejante vale. Mas se a gente for olhar mais de perto, a gente vai ver árvores retorcidas de uma maneira esquisita, folhas que estão mais amareladas que outras, mais verdes que outras. Nós vamos ver falhas na gramagem, né, do solo. Nós vamos ver que não existe uma simetria perfeita entre a sinuosidade dos montes, e assim é com a figura humana. Hoje em dia nós vivemos, né, uma ditadura de uma perfeição que nem mesmo talvez os gregos, né, vissem dessa maneira, embora suas representações no estatuário grego, nas pinturas gregas, né, lá de trás, que depois os romanos importaram também, nem essas figuras deveriam ou possivelmente existiriam numa vida real, na vida cotidiana. Então, o Botticelli está trazendo aqui para a gente essa ideia de que a grande perfeição do todo é construída nas imperfeições
das frações. Quem vai dizer que a Vênus de Botticelli está mal pintada ou não é uma bela mulher? E também a gente tem que pensar que, hoje em dia, nessa ditadura da beleza, acaba se passando por cima das pequenas imperfeições que todos nós temos na nossa anatomia. O estrabismo de Vênus, como é chamado comumente, é uma característica que ficou fortemente ligada a algumas pessoas muito famosas e muito bonitas, como, por exemplo, a nossa modelo e atriz Cristiana Oliveira. Olha só, se a gente olhar para ela, o olho direito dela, né, que está aqui à esquerda da nossa tela, é levemente desalinhado em relação ao outro olho. E ela dizia que sofreu muito bullying por ser vesga, não é? E que quando ela cresceu e se tornou uma modelo e atriz, a nossa eterna Juma, mas também com tantas outras obras, né? Na televisão, no cinema, no teatro, enfim, e na moda, né, na modelagem, a gente vai ver que isso acaba se tornando um elemento meio que charmoso, não é? Outra figura importante também aqui que a gente pode destacar, que sem dúvida alguma é alguém que, embora tenha este estrabismo, é uma pessoa bastante bonita, bastante interessante, é o nosso querido Highlander, né? E o Lord Raiden de Mortal Kombat, Christopher Lambert, veja só, ele também tem esse pequeno desalinho. O olho direito dele, como vocês veem, é mais voltado para dentro, enquanto o olho esquerdo aí olha para frente. E eu desafio qualquer um aqui a dizer que Christopher Lambert não seja um cara bastante bonito, bastante charmoso e que esse estrabismo de Vênus deixa ele mais interessante. Por fim, só para dar mais uns exemplos, a gente tem aqui a nossa querida, também lindíssima Kate Moss, top model, né? Quem haverá de dizer que Kate Moss não é uma mulher extremamente linda e interessante? Até tá lembrando aqui um pouco a Vênus de Botticelli, né? Ela também tem um leve estrabismo no olho esquerdo, que está aqui à direita da nossa tela, como vocês podem ver, não é? Tudo isso para dizer que os padrões de beleza, conforme a gente entende hoje em dia, eles são muito subjetivos e muito próprios de um período característico. Lá na época do Renascimento, Sandro Botticelli, com certeza, não estava preocupado se ele estava pintando uma mulher segundo os ditames da beleza da época ou não. O que ele estava tentando era fazer uma composição maior, mostrar a lenda, o mito da Vênus chegando à Terra dentro de uma concha, né, soprada aí pelos deuses do vento e recebida pela ninfa, e isso, no contexto geral, acaba, obviamente, se transformando numa bela obra, numa obra esteticamente perfeita, né? A busca do prazer pelo olhar, que a estética, um dos vieses da estética, nos ensina. E, obviamente, que isso é uma noção que se modifica ao longo, né, dos séculos. Depois a gente vai ver como o padrão de beleza na pintura e a representação do escorço na pintura acaba se tornando muito mais realista, né? O período barroco vai mostrar isso para a gente de uma maneira muito forte. Aliás, eu até recomendo que vocês deem uma olhada aqui no meu vídeo sobre Caravaggio, porque daí vai ficar bastante clara essa evolução da representação do escorço. Tá bom, gente? Então, essa aqui foi uma pequena reflexão a respeito da deusa Vênus, conforme ela foi representada por Sandro Botticelli, num momento do Renascimento em que ainda se procurava o aperfeiçoamento das representações clássicas. Se vocês gostaram, compartilhem com todos aí que podem gostar dessas informações. Também nos apoiem, né? Nós temos aí embaixo os links para que vocês possam apoiar a nossa iniciativa, sempre independente, mas sempre com muito conteúdo interessante para trazer para vocês. Inscrevam-se no canal se já não estão inscritos, badalem a sineta, deixem comentários aí embaixo. E você que também tem estrabismo, saiba que o seu estrabismo é o estrabismo de Vênus, é aquilo que te deixa mais charmoso.
Deu certo para muita gente. Para mim, não, mas deu certo para muita gente que se vale deste desalinhamento dos olhos para extrair suspiros da plateia. Muito obrigado e até a próxima.